sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura por uma galáxia muito distante para falarmos de Star Wars. A segunda temporada de Star Wars Vision já chegou no Disney Plus para a alegria dos fãs que gostam de ver a galáxia sendo representada de uma forma um pouco diferente. Até porque essa é justamente a proposta de Visions, o próprio nome já diz. É a ideia de apresentar visões diferentes em relação à saga, em relação à galáxia apresentada na saga de Star Wars. E por conta disso, Visions é propositalmente Legends, ela não faz parte da linha do tempo canônica, e isso é justamente para trazer uma liberdade narrativa para os estúdios que participam dessa série, que é uma outra questão também muito legal. Visions é produzida por uma série de estúdios de animação além da Lucasfilm, ou seja, na primeira temporada a gente teve uma concentração de estúdios japoneses, o que acaba sendo muito interessante porque é meio que Star Wars voltando às raízes, já que a saga ela bebe muito, de uma fonte baseada nas obras de Akira Kurosawa. Agora, nessa segunda temporada, apesar da gente ainda ter estúdios orientais na produção desses episódios, a gente vai ter vários estúdios ao redor do mundo fazendo episódios independentes, mostrando a sua visão em relação ao universo, à galáxia de Star Wars. E aí quem ganha é justamente o público e também o próprio universo de Star Wars. Afinal de contas, quanto mais histórias nesse universo, melhor. E o público é apresentado a uma série de estilos de animações que a gente não costuma conhecer, que não costuma ficar aí tão visível na mídia. Mas apesar das visões diferentes em relação a uma galáxia muito distante, todas as temáticas sérias e reflexivas de Star Wars estão nessa segunda temporada de Visions, e nós já somos apresentados a isso logo no primeiro episódio, onde vemos uma Sith, ou melhor, uma ex-Sith, que quer deixar o seu passado sombrio para trás, tentando encontrar uma forma de se expressar, uma forma de alcançar a luz através da arte. Acaba sendo uma animação com uma pegada muito diferente do que a gente costuma ver em relação ao universo da saga, justamente por trazer uma pegada mais artística, por falar de obras de arte, de usar tintas, pinturas, mas acaba sendo muito interessante porque é muito sensível, é um episódio assim muito tocante, na qual a gente vai ver que por mais que ela tente esquecer, tente deixar o seu passado para trás, este a persegue. E é em meio a esse duelo, quando ela finalmente resolve encarar tudo que deixou para trás, e é por meio da sua arte também, que ela entende que luz e trevas precisam coexistir, que é tudo uma questão de equilíbrio. Além disso, nesse episódio a gente tem um personagem muito fofo, que é o E2, o E2, que é o droid dessa personagem, dessa protagonista, na qual ele aparece, assim, é um episódio mais curto, é um episódio muito rápido, mas assim que ele aparece, o fã já cria uma conexão com ele, o que faz com que esse episódio tenha mais uma característica em relação a Star Wars. Muitas vezes os fãs da saga, eles se apaixonam por droids, a gente tem uma conexão emocional com esses droids. E o E2, o E2, ele conseguiu fazer isso de uma forma muito perfeita. E essa questão do equilíbrio entre luz e trevas permanece presente ao longo da temporada. Óbvio, com alguns episódios explicando, debatendo, trazendo uma reflexão maior sobre essa temática do que outros, mas o tema em si continua lá. Como, por exemplo, no quinto episódio, onde a gente tem uma cultura, a cultura profética de um planeta sendo essencial na luta entre Jedi e Sith. E em meio a essa cultura profética, quando realmente os Jedi concordam em se envolver com essa cultura, uma piloto para a Ordem Jedi vai até lá tentar fazer com que essas profecias sejam mais favoráveis ao Jedi, um Padawan a acompanha e ele precisa justamente encarar todo o ódio que tem dentro dele, todo o seu medo, justamente porque um Sith matou a sua mestre. E aí começa tudo de novo, toda essa reflexão de que já apareceu diversas vezes no universo da saga, que é um jovem Jedi precisando encarar os seus medos, precisando estar diante do inimigo que ele tanto odeia, para assim de fato ter paz. Então volta a questão de ser tudo uma questão de equilíbrio, Ele precisa encarar os seus medos, encarar as trevas para ele finalmente encontrar a luz e ficar em paz com ele. Além também, da gente ter a ideia do miticismo, essa cultura profética ser extremamente assim importante dentro da história da galáxia, assim como outras culturas de outros planetas que já apareceram na linha do tempo canônica, também fazem muito importante, Essa ideia do fantástico estar sempre presente dentro da narrativa de Star Wars. Uma outra temática bem presente nessa temporada é justamente a questão da sensibilidade de jovens em relação à força. Na verdade, deve ser a temática mais presente nessa temporada, na qual vários episódios vão mostrar jovens, sejam crianças ou adolescentes,
tendo uma sensibilidade à força, tendo esse dom aí do Jedi. E aí acaba sendo muito interessante a sua descoberta, porque alguns precisam se esconder, outros não compreendem exatamente o que isso significa e precisam ser guiados nesse caminho. Agora, se vão ser guiados pela pessoa certa ou errada, aí fica a questão, né? Aí fica a grande dúvida. Como, por exemplo, logo de cara no segundo episódio, na qual uma jovem entra com seus amigos numa caverna extremamente sombria e precisa enfrentar uma criatura Sith. Ao vencer, ao passar nesse teste, ela é levada do planeta por uma figura misteriosa. Então, além dessa questão de conhecer o seu próprio potencial, a gente tem também a questão de deixar o lar, né? Deixar os amigos da família para trás, ou seja, seguir novamente, né? Seguir para o treinamento Jedi, algo que é canônico, né? Algo que faz parte de fato da linha narrativa de Star Wars e que vai ser muito usado nessa temporada de Visions. Outros episódios também vão trazer essa questão de que, uma vez tendo a sensibilidade da força, a criança, o jovem, precisa deixar o seu lar e partir para o seu treinamento. Essa temática também é vista no sétimo episódio da temporada, onde somos apresentados a dois irmãos que precisam fugir do Império em um planeta muito parecido com a Índia. Isso acaba sendo uma característica bem interessante, né? A questão dos estúdios colocarem a característica do seu país, a sua cultura presente no universo de Star Wars. Isso acaba sendo extremamente possível se a gente levar em consideração que Star Wars possui milhares de sistemas com milhares de planetas e luas, e é claro que, obviamente, algum desses planetas terá uma relação maior, por exemplo, com a cultura indiana. E é muito legal justamente porque, em meio a esse mundo perseguido pelo Império, a irmã mais nova, ela vai apresentar essa sensibilidade da força e ela vai ser encontrada por um inquisidor. Mais uma vez, um personagem que faz, de fato, parte da narrativa canônica da saga, né? E ele foi colocado aí numa história Legends. E em meio a essa perseguição aparece uma Jedi. E é muito legal justamente porque tanto o Inquisidor quanto a Jedi vão ter essa aparência mais indiana, né? Que dá uma característica mais especial para essa animação. E é óbvio que após esse duelo, a menina precisa ir, né? Precisa deixar o seu irmão, deixar o seu planeta e começar o seu treinamento. Assim como o último episódio da temporada, na qual mostra um povo tribal que tem como missão encontrar cristais Kyber sangrados para purificarem eles. E é muito legal porque esse episódio talvez seja o episódio mais fofo da temporada, né? Que tem uma animação extremamente fofa, que essas criaturas alienígenas são realmente muito bonitinhas e a animação é toda cheia de cores, é muito mais alegre, mas traz uma história muito profunda, muito tocante também. Até porque uma menina, ela vai conseguir sentir esses cristais, vai ter sensibilidade para senti-los e vai conseguir purificá-los através da sua voz, né, do canto. E obviamente, quando isso for apresentado a uma mestre Jedi, ela vai levar a garota embora para iniciar o seu treinamento. E entre os temas que de fato são apresentados na linha do tempo canônica de Star Wars e serviram como inspiração aqui nessa animação Legends, nós temos justamente toda a questão do poder imperial, o quanto o Império utiliza de força, de violência, justamente para subjugar outros povos. E como ele vai destruir não só a cultura desses povos, mas também o meio ambiente. E é justamente isso que nós vemos no terceiro episódio dessa temporada, onde vemos um planeta completamente destruído, na qual a maior parte do seu povo foi aniquilado porque o Império estava simplesmente pegando os recursos naturais, principalmente a água potável, e assim poluindo todas as outras águas do planeta. E é nesse meio, nesse cenário, que duas irmãs vão tentar lutar para sobreviver e assim manter a cultura do seu povo viva e tentar trazer, né, voltar, retornar com a natureza para o seu planeta, o que acaba sendo também muito tocante, até porque uma delas acredita na força, outra está em negação porque acha que foi justamente essa sensibilidade da força que matou a mãe, né, que fez a mãe lutar contra o Império, e é em meio a esses conflitos que elas vão precisar se encontrar, vão precisar se unir para derrotar as forças imperiais. Já o episódio 8 vai mostrar justamente o como o Império obriga os civis a trabalharem, já que um grupo de pessoas vai se ver obrigado a cavar um poço em busca de cristais Kyber. E quando esse poço se esgota, eles simplesmente são deixados lá para morrer. E assim, tentando manter a esperança, eles vão tentar buscar ajuda, né? Alguns personagens especificamente, outros estarão em completo desespero. E é nesse momento de esperança, de tentar olhar a luz, que eles vão conseguir se salvar dali. E, obviamente, eles vão mostrar toda a realidade, toda a crueldade do Império
para os povos, né, para as pessoas que viviam numa cidade próxima. E apesar desse episódio, né, dessa temporada, enfim, dessa série ser Legends, o final desse episódio mostra algo bem canônico, quando uma menina pega um cristal Kyber e a partir do momento em que ele cria uma conexão com ela, é que ele ganha cor. De branco ele passa a ser azul, mostrando que ela tem de fato uma sensibilidade da força. Mas não é só de temas tão tensos que vivem a galáxia de Star Wars. Afinal de contas, nós não temos só nessa galáxia Jedi, Sith, rebeldes, imperiais. Nós temos também uma galera mais comum que quer ter a sua vida pacata, a sua vida tranquila e que acaba passando por problemas bem comuns, como, por exemplo, desentendimentos familiares. E um desses episódios vai mostrar justamente isso, a relação de uma mãe e de uma filha, né? Essa filha que tem um pouco de vergonha da mãe e aí vai conseguir se entender, né? Vai conseguir entender o lado da mãe. Elas vão conseguir se entender melhor numa corrida de cadetes. E essa corrida de cadetes, ela vai ser apresentada justamente pelo Antilles, ou seja, temos aí uma participação especial de um personagem da saga, o que acaba sendo assim um episódio muito light, muito leve de assistir e ao mesmo tempo que traz uma reflexão, né? Justamente por ser uma questão de problemas familiares. E é justamente os problemas familiares que está relacionado com o 7º episódio dessa temporada, onde uma dançarina espiã rebelde se vê envolvida num planeta dominado pelo Império. E na verdade, ao descobrirmos um pouco mais do passado da personagem, nós vemos que ela está nessa luta contra o Império porque a sua casa, o seu lar, foi atacado pelo Império e eles pegaram o seu filho há muitos anos atrás. Então acaba sendo muito legal porque a gente vai ter uma problemática muito mais profunda, né, que vai conectar essa personagem ao conflito que está atingindo a galáxia, do que simplesmente a ideia de, não, eu quero lutar porque eu não gosto do Império. Além disso, esse episódio acaba sendo muito interessante porque ele me remete muito a Mata Hari, né? Justamente porque estamos falando de uma espiã dançarina. Então eu acho que eles beberam dessa fonte da história da Mata Hari, na qual realmente existiu e já tiveram várias adaptações de filme para criar essa história, né? Não segue exatamente a história que costumam seguir de alguém se apaixonar por ela, apesar de que, de fato, vários agentes imperiais que vão assistir o seu show ficam encantados com a sua dança, mas a gente vê que tem uma profundidade muito maior na sua história. E essa foi a 2ª temporada de Visions, que apesar de curtinha, né, só com 9 episódios, trouxe uma profundidade, uma complexidade muito grande. Na verdade, foi uma temporada muito melhor do que a primeira. Óbvio, não desmerecendo os episódios da primeira temporada, que também foram muito bonitos visualmente, trouxeram a sua mensagem, cada um com a sua intenção, mas, querendo ou não, alguns episódios da primeira temporada, eles trouxeram uma temática um pouco mais boba, diferente dessa 2ª temporada, que manteve a seriedade em todos os episódios, por mais que os episódios não tivessem conexão. Então tudo que a gente viu, tudo que pertence ao universo de Star Wars, tá lá. Por mais que assim os estúdios tivessem a sua liberdade criativa, por mais que sejam histórias Legends, eles mantiveram toda a essência e todos os debates dentro do universo de Star Wars, né? O que sempre existiram dentro do universo de Star Wars. Então nós temos aí a crueldade do Império, tanto com as pessoas quanto com o meio ambiente, a serenidade do Jedi, a arrogância, a raiva do Sith, o equilíbrio entre luz e sombras. Então a gente tem tudo ali, e até mesmo um episódio super simples, como o relacionamento entre uma mãe e uma filha, traz um assunto que deve ser refletido, que deve trazer um debate maior. Então eu acho que essa temporada veio com uma profundidade, com assuntos muito mais sérios, com assuntos muito mais reflexivos, que nos fazem pensar do que a primeira temporada veio. Por isso, eu acho que Star Wars Visions está de parabéns e ele merece ser, sim, valorizado, principalmente pela galera que curte Star Wars, que curte ver qualquer tipo de história de Star Wars. Óbvio, a gente tem que assistir essa série de braços abertos, porque ela não faz parte do canon e por isso pode ser que cause um certo estranhamento, certos tipos de visões dentro do universo da saga. Mas mesmo assim, é uma série muito bem feita. Sem falar que a gente tem que dar os parabéns também para as animações dessa temporada, que estão muito lindas, muito sensíveis, muito, como a gente pode dizer assim, serenas. A gente consegue aceitar, a gente consegue ter prazer em assistir essas animações, não só por ser do Star Wars, mas porque a própria produção faz, né? A própria animação faz com que a gente queira assisti-las. E vocês, já assistiram a 2ª temporada de Visions? O que acharam? Curtiram? Qual foi o seu episódio favorito? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!